Esse é mais um Pode Sim Testemunhar. Sejam muito bem-vindos a esse podcast incrível que tem como proposta compartilhar a história de cada uma das pessoas que aqui dividem conosco coisas extraordinárias que o céu, que Deus fizeram na vida delas. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, uma pessoa assim que eu tenho certeza que o testemunho dessa pessoa vai mudar a sua história, a sua visão, a sua percepção sobre aquilo que Deus pode. E eu quero, antes de passar para ela, também agradecer ao nosso patrocinador, Agnus Prime Conceito, a loja de móveis planejado, que tem também contribuído para que esse podcast continue. Você que precisa de móveis planejados, você está mais do que convidado a visitar as redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, depois você visita lá e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Bom, sem delongas, vamos apresentar a nossa convidada, que é uma preciosa. Eu a conheço há muitos anos, já tive o privilégio de estar no ministério dela, ministrando por diversas vezes. É dona proprietária de uma voz sobrenatural e incrível, uma evangelista linda, uma mulher querida, que viveu coisas extraordinárias em Deus. Eu quero que você, junto comigo, louve a Deus pela vida da evangelista Gisele, missionária Gisele. Seja muito bem-vinda, viu, Gi? Obrigada, é um prazer imenso ter você aqui, compartilhar da sua vida, da sua história, que é uma história de muita superação. Nós estávamos até conversando, né, aqui nos bastidores, antes do início do podcast, falando que ela presenciou, viveu coisas muito traumáticas, muito difíceis. E, gente, você olha para ela, para esse sorriso, você fala, essa mulher não viveu trauma, ela não passou nenhum tipo de trauma, certeza não. Mas realmente vendo o quanto Deus, ele foi extraordinário, né, Gi? Foi e é. Maravilhoso. Bom, Gi, eu quero começar com você. Eu não sei se você nasceu, eu conheço um pouco da sua história, né? Mas eu queria que você contasse, eu não sei se você nasceu em berço evangélico, se não. Conta pra gente um pouquinho, né? Quem é a Gisele, até que a gente chegue aí no momento ápice desse testemunho. Bom, primeiramente eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a pastora Viviane por esse convite. Para mim está sendo uma honra. É meu primeiro podcast contando um testemunho. A honra é minha. Contando um testemunho da minha vida. Quero dizer que é muito difícil falar entre câmeras. Porque eu tô acostumada no altar, né? Aí quando é assim eu fico mais tímida. Mas aqui não é sobre nós, é sobre ele, né? Que o nome dele venha a ser glorificado. Então, gratidão, pastora Viviane. Eu que agradeço. Quando eu falei pro meu esposo, ele não hesitou. Tamanha admiração e respeito que ele tem pela sua vida, nós temos pela sua vida. Eu fico feliz. Porque nós sabemos que você é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Carrega o céu. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigada mesmo, de alma, por esse convite. Que Deus abençoe esse pode sim, né? Pode sim, testemunhar. Pode sim, glória a Deus. Que Deus abençoe todos os bastidores, pastor Ricardo, a obra. Amém. E assim vai, né? Amém. O meu nome é Gisele. Eu nasci no berço evangélico. Oh, glória. Mamãe tinha 7 meses de gestação quando começou a ir para a igreja. Então, o povo da minha igreja ri muito. Eu acho que eu sou a mais velha da minha igreja, que eu congrego na sede. Porque quando o pastor vai... Quem é a mais velha de crente aqui? Eu, 40 anos de crente. Oh, meu Deus, que delícia. Glória a Deus por isso. Eu cresci num lar muito difícil, um lar muito humilde. Mamãe muito crente, Armando Cocó, da oração. Glória. Do coque, né? Armando Coque. Da oração. Assembleiana, né? Eu falo assembleiana porque minha mãe ela congregou na assembleia depois, mas ela sempre teve o ritmo assembleiano. E onde nós congregamos também era bem assembleiano, embora seja uma igreja pentecostal. Cresci num berço evangélico, nós éramos 4 irmãos. Eu falo éramos porque depois eu vou contar o testemunho, né? Era eu e mais 3 homens. Eu, o Valdir, o Fernando e o Felipe. Só você de menina. Só eu de menina. Então é a queridinha do papai. Aos 12 anos eu perdi meu pai pro álcool. Nós tínhamos um lar muito conturbado, devido ao alcoolismo. Minha mãe passou um processo muito difícil com meu pai, mas chegou o tempo de Deus cessar as guerras, as lutas, né? Nessa parte com a minha mãe, que minha mãe tinha com o meu pai. Meu pai tinha uma promessa muito grande. O que me fez lá na frente, com 12 anos, desanimar na igreja, não desviei, mas eu fiquei com um pé na igreja e um pé no mundo devido a promessas. Isso, porque eu não era firme na palavra, né?
Conhecia Deus de ouvir, mas não o Deus de perto. E o nosso Deus, ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. É tanto que a palavra de Deus vai dizer: eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Porque senão Deus dizia: eu só sou Deus dos judeus. Não, mas ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. E foi assim, cresci, pode já dar início do testemunho? Pode. Cresci na obra, né, fazendo a obra de Deus com a minha mãe, ia muito em vigília, era muito propósitos que minha mãe fazia. Até hoje tem uns salmos que é guardado dentro da minha alma, porque toda a guerra que a minha mãe enfrentava era o Salmo 70. Eu era pequenininha, ela estava lá: apressa-te, Senhor, em me livrar. E eu, assim, passei a minha infância dentro da igreja, né? Meus irmãos, quando começou a crescer um pouco, não quis mais. E tudo começou quando eu me afastei um pouco da igreja devido à profecia do meu pai, não se cumpriu. Eu achei que Deus era culpado, né? Gi, isso é muito interessante. Eu quero fazer uma ressalva aqui, né? Eu particularmente conheço muitas pessoas que se afastaram de Deus por conta de ouvirem coisas que não foram Deus quem disse, né? Então, qual que é a sua opinião ou a sua dica? Como que você consegue discernir hoje aquilo que é de Deus e aquilo que não é? Né? Falando mais para aqueles que estão ouvindo agora o testemunho e dizer: poxa, talvez eu também ouvi alguma coisa e isso não aconteceu. É bem objetiva, conhecer a voz de Deus. Eu não conhecia a voz de Deus, né? Porque quando Deus fala, Deus testifica. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. E realmente Deus falava. Só que o que eu não entendia é o que o meu pai não queria. Deus queria, forte, mas o meu pai não. Deus o chamou por várias vezes, mas ele não ouviu a voz de Deus. Deus tinha promessa? Tinha propósito? Tinha. Só que hoje eu falo, a pessoa que pode impedir os planos de Deus, a promessa acontecer na sua vida é só você. Somos nós. Somos nós mesmos. Mas ninguém consegue impedir. Então essa coisa de quem tem promessa não morre? Morre, né, gente? Morre. Quem tem promessa, eu acredito que morre. Se não quiser, morre. Se você não se posicionar... Vou dar só um exemplo bem simples. Deus fala: Gisele, eu tenho algo com você na palavra, vou te usar para pregar os 4 cantos da terra. E eu não amo esse livro. Eu não como da palavra de Deus. Como Deus vai me usar? Né? É impossível, né? Então pode chegar um tempo que Deus venha me recolher e eu não ter pregado a palavra nos 4 cantos, nem ao mesmo dentro da minha casa, porque eu não como do rolo, né, da palavra de Deus. Até porque a proposta de Deus nunca foi opressão, obrigação, sempre foi voluntário, amor, né, gente? O amor. Isso que eu tô à porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar. É isso. E aí eu ficava ia pro samba, minha mãe me buscava, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me envolvi com relacionamentos fora, no mundo. Deus me guardou, todo esse tempo Deus me guardando. E teve uma certa feita que uma irmã foi na casa da minha mãe e falou: preciso falar com a sua filha. Isso que eu vou falar, nem todo mundo está preparado para ouvir, mas eu vou falar. Porque aconteceu comigo, então eu posso falar o que eu vivi. E ela disse: se eu não vou... Não tem essa passagem na Bíblia. Se não for pelo amor, vai pela dor. Isso não é bíblico. Sim. Mas ela falou: se você não voltar no amor, nem que for numa cadeira de roda, você vai me louvar numa cadeira de roda. Porque eu tenho uma promessa forte na tua vida. E o diabo não vai levar a tua alma. A tua alma me pertence. Nem que eu tiver que te levar. Mas a tua alma é minha. Forte. Muito forte. E aquele dia eu cambaleei, né? Vou pro culto. E fui para um culto de jovens. De verdade. No culto de jovens eu era muito magra, muito magrinha. Eu coloquei um vestido bem curto, uma maquiagem bem maquiada. Falou: primeiro irmão que olhar feio pra mim, eu vou brigar dentro da igreja. Cheia de espírito, né? Não era convertida. Quantos anos você tinha, Gi? Olha, eu tinha uns 15, uns 14 para 15 anos. Ah, tá aceitada. É a idade. É a idade. Fui, mas quando eu fui tão amada. Fui na igreja evangélica Poder de Deus.
Fui muito amada, fui muito abraçada pelo meu retorno, a mocidade me abraçou. E eu estranhei, porque a igreja é rígida, as doutrinas de roupas, tudo. Uma igreja muito rígida, não podia nem pintar o cabelo. Nessa época, não podia pintar. Meu Deus. E eu fui abraçada por todos. Falei, eu vou ficar ali. E ali eu conheci o pai da minha filha, né? Que foi meu primeiro esposo. E foi coisa de carnal, não foi nada espiritual. Isso, hoje eu falo porque eu amadureci, fiquei mais velha, hoje eu entendo tudo. E os processos que eu passava em casa, com a minha mãe, junto com a minha mãe, com o meu irmão era drogado. Eu apanhava muito na minha infância. Quando meu pai faleceu, meu irmão me batia, eu não podia brincar na rua que ele me espancava mesmo. Meu irmão, desde a infância, ele tinha prazer em matar. Ele começou matando um animal, gatinho, ele ria com aquilo, era um prazer para ele. Eu nunca falei tão aberto assim o testemunho, que meu testemunho é muito, muito grande, né? E para o meu irmão era prazer matar animal, então ele já tinha aquele espírito maligno dentro dele. Meu Deus. E meu pai, ele falava era mais assim, velho, né, que você? Não, ele era mais velho, uns 2 anos mais velho que eu. E o meu pai, ele falava para minha mãe, nós estamos criando uma cobra dentro de casa. E ele olhava para mim e falava, e essa daí, ó, vai ser da vida. Palavras de maldição, sabe? Ele lançava. Porque a família do meu pai, eu falo com toda a propriedade, os únicos assim que se escaparam mesmo foi minha tia Maria e o meu vô, claro, e meu tio Diva, porque o resto se perdeu. Assassino, meu Deus, drogados, ladrão, e pra ir assim. Uma maldição mesmo. Uma maldição, isso. Isso é interessante que quando eu tive meus filhos, eu tenho 4 filhos. Eu não falei, eu sou mãe de 4 filhos, vovó de um netinho. Vovó, também é vovó. Todos os meus filhos que nasceram, eu fiz uma oração de quebra de maldição. Meus filhos são Coisa da igreja. Linda. Eu tenho uma de 26, uma de 23, um de 21 e um de 16 anos. Todos servem a Deus. Lucas é o baixista da banda onde eu louvo. A Bianca é regente das irmãs. A Sabrina congrega em outra igreja. É uma benção também. O Samuel, ele escreve música. Samuel é uma benção. São todos nascidos de Deus, dentro do meu ventre. Mas eu tenho certeza que Deus guardou meus filhos. E nesse processo todo que eu estava falando que eu saí da igreja, retornei, conheci o pai da minha filha mais velha, a Bianca. E o Senhor falou para mim não casar. Só que dentro da casa da minha mãe era um lar muito conturbado, muitas brigas, muita confusão. O mais velho resolveu sair da casa da minha mãe porque ele não aceitava as coisas erradas do meu irmão do meio. Mas o meu desejo era sair da casa da minha mãe. Embora minha mãe é uma mulher de Deus, a pessoa que eu falo que mais me amou nessa vida foi minha mãe. Eu falo, mais me amou porque aprova o Senhor já levá-la para o reino do céu, né? E hoje eu tô curada, tá? Tô curada, consigo contar com leveza esse testemunho. E a minha mãe, eu tinha dó da minha mãe pelo processo que ela passou, porque ela é uma mulher de oração, de propósito. E meu irmão drogado, ele começou a usar maconha, da maconha ele foi pra cocaína, da cocaína ele virou traficante. Foi o traficante aqui do riozinho aqui, sabe o riozinho? Uhum. Das 2 pistas, ele foi traficante ali. Traficou, matou muita gente. Ele era contratado por pessoas grandes, que eu não posso falar, nem nome, nada, né? Por pessoas grandes, conhecidas, na época, contratado para matar, e ele não tinha misericórdia. E ele era muito temido no Jardim Colorado, muito temido. O nome dele era Fernando e o apelido dele era Tio Nini. Não tem por que eu inventar nada aqui. A partir do momento agora que eu vou começar a falar, vive Deus e vive minha alma. A câmera é aqui, né? A sua é aquela. A minha é aquela. Vive Deus e vive minha alma. Não tem por que eu inventar nada. Até porque eu não vou ganhar nada com isso. Mas as pessoas do Jardim Colorado que me conhecem, tem muita gente. Eu sou muito conhecida aqui, na região. Então, muitos estão vivos para testificar o meu testemunho, muitos me abraçaram, tão vivos que estavam conosco, né? Mulheres que oraram, homens que oraram. E
eu casei. Antes de eu casar, na semana do meu casamento, a moça que morava aqui no Vila Rica, ela era da Assembleia de Deus, do Belém. E a moça, ela numa cadeira de roda, e a mãe dela que me doou o vestido de casamento, a moça ela não falava, ela era toda atrofiada. Então ela balançava assim, ela começou a ficar agitada, toda atrofiada, ela era toda torta na cadeira de rodas, é assim que eu posso usar a palavra. E ela olhava assim pra mim e ficava resmungando, e a mãe dela falava assim, ó, espera um pouquinho, que minha filha tem algo de Deus pra te passar e eu preciso interpretá-la. Essa moça que estava atrofiada na cadeira. Isso. Eu tomei um susto. Como que ela vai interpretar uma mulher que não fala? Eu tinha 15 anos para 16. Eu era bem novinha. Aí ela falou, não casa. Você vai chorar. Meu Jesus. Não tô nesse casamento. Passa vergonha agora. Porque depois você vai sofrer. Eu falei, eu não vou. Na minha cabeça eu falei, eu não posso fazer isso. Os convites já estão espalhados. Casei. Foi um casamento conturbado. Não posso falar mal dele porque ele não está aqui. Mas eu não era uma mulher sábia também. Tinha agressão. Eu cantava na igreja e brigava em casa. Ele cantava na igreja e a gente se pegava em casa. Então, eu era uma cristã que não conhecia a Deus. Eu não era uma mulher de oração. Olha que eu vivi em vigílias. Eu achava lindo o mover de Deus, mas eu nunca tive sede de buscar em oração. Palavra, eu nunca peguei numa Bíblia para ler. Não é sobre frequência, né? Exatamente. Religiosa, né? Era religiosa. Cantava, participava dos grupos. Só que eu não tinha uma vida de intimidade com Deus, eu não tinha um secreto, não tinha relacionamento com Deus. Conheci o Deus da Bíblia, mas não conheci ele de perto. O meu pai, posso dizer assim. Hoje eu conheço o meu pai. Eu não conhecia o meu pai. E ali nesse processo todo, eu sofrendo no casamento, creio que ele também sofreu, porque eu era muito tola, não era sábia. Se ele falava A, eu falava B, C, D, F, G, H. E hoje eu sou uma mulher muito sábia, meu esposo está aí para falar. E minha mãe sofrendo com meu irmão. Eu chegava na casa do meu irmão, pastora Viviane, e eu ficava, como que minha mãe consegue viver com isso? Era drogas e drogas, armas e armas. Sem exagero, dinheiro. Eu já cheguei a ver pilhas de dinheiro em cima da mesa do meu irmão. Então era além do que eu imaginava. Só que eu não tinha conhecimento de crime. Hoje é mais assim, escancarado, porque foi no ano 2000 que isso aconteceu. Sim. Hoje a mídia, né, mostra tudo. Então eu não tinha noção. A internet também trouxe uma abrangência muito maior. Eu sabia o que era, não tinha noção de nada, o que era crime, o que não era. E eu falava, meu Deus, como minha mãe consegue viver com isso? E nós estávamos numa campanha, eu lembro como hoje, uma carta para Deus. Ela não sabia do meu processo, porque eu tinha dó da minha mãe de contar tudo que eu estava passando. E ela sofrer mais ainda. E ela estava no processo do meu irmão. E ali nós estávamos dando uma carta para Deus, uma campanha. Eu costumo dizer que campanha é uma bênção. Deus age, mas não por ser campanha, porque Ele quer agir. Exatamente. Porque se Deus não quiser fazer, quiser agir, você pode fazer 21 campanhas, ficar o ano todo, 12 anos para prosperidade, 12 meses, né? Como 12 que é? Meses. Pode acontecer, pode porque Deus quer, mas não porque você determinou uma data, porque ninguém determina a data para Deus. Exatamente. Eu creio em campanha, na minha igreja tem campanha, eu faço parte ali da igreja Encontro com Deus, aqui na Barreira Grande, pastor Júnior, pastora Sinete, que estão cientes da minha presença aqui, queridos. Pedir a benção deles também para estar aqui. E eu creio em campanha, eu tenho um testemunho de milagre de campanha na minha vida, há pouco tempo eu também recebi um milagre na minha vida de campanha, mas Deus age conforme Ele quer, não adianta, no tempo, né, é no tempo de Deus. E nós sabíamos que Deus ia agir, mas como? Eu acredito que se Deus falasse para José chegar onde ele chegou, tudo o que ele ia passar, talvez ele falava, não quero isso para mim. Não estou disposto. Não estou disposto, Mas Deus, Ele tem seus meios de trabalhar. E aí a gente estava numa carta para Deus, orando, e Deus falou para minha mãe, você vai passar um cálice muito amargo, você vai chorar. E para mim também falava a mesma coisa, ora, porque senão vocês não vão aguentar. Nesse tempo eu já estava mais buscando a Deus devido ao processo.
mas ainda não tinha aquele relacionamento. Estava orando um pouco mais, me consagrando um pouco mais, chegando mais pertinho de Deus, devido ao processo. E aí, quando foi dia 5 de agosto do ano 2000, tudo aconteceu. No dia 4, eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, tô indo aí dormir na sua casa. Detalhe, o pai da minha filha, ele não gostava de ir na casa da minha mãe. Porque ele falava, o dia que a polícia bater aí, vai todo mundo preso. Não quer saber se a gente é crente, se a gente não tem nada a ver. Então ele evitava muito ir para minha mãe, mas eu ia lá do que ele. E para dormir então, nem pensar. E naquele dia ele aceitou. Nós dormimos lá na casa da minha mãe. E minha mãe falou, não vem para cá não que eu vou dormir na sua tia. Por quê? Meu irmão, dentro da casa da minha mãe, ele dava tiro. Ele tinha uma namorada, estava grávida, a namorada dele. Hoje a Leli, que é missionária, né? A Leli, que é missionária, e ela sofreu muito na mão dele. Ele espancava, eu vi uma vez ele espancando ela com aquele barrigão, drogado, ele batia a cabeça na pia, nunca aconteceu nada com ele, nunca, mas batia com força. Aí, mas ele evangelizava, abraçava, quando ele sabia que eu ia cantar numa igreja, ele ia correndo pra me ouvir, aceitava Jesus, todo coisa. Eu quero aceitar esse Jesus, e chorava, era sempre, quando ele sabia que eu tava nas igrejas do Colorado, ele ia só para me ver cantar. Ele falou, só vou para te ouvir cantar. Oh, meu Deus. Precisava, né, de Jesus, mas não quis também. Porque Jesus cercava ele. Ele estava na feira, Deus usava uma profeta e falava, tem uma obra contigo, sua sepultura está aberta. Meu Deus. Mas ele nunca quis também. E aí, nesse processo todo, aí minha mãe não queria que eu fosse pra lá, vou dormir na casa da sua tia, porque seu irmão é tribulado, era toda noite confusão, toda noite briga. Mas aquele dia, a minha sobrinha nasceu. Eu não sei se ela nasceu dia 3 ou foi dia 4. E ela nasceu e meu irmão limpou a casa. Tirou as armas, limpou tudo. Pra receber a filha. Tirou as drogas. Só que eu lembro como hoje, pastora, que ele notou a data da morte dele na parede da cozinha. A casa da minha mãe eram 2 cômodos. Cozinha, um corredorzinho, banheiro e quarto. E ele notou na parede a data. Ele notou em setembro, porém morreu em agosto. Se não me falha a memória, foi em setembro que ele colocou. E aí ele não estava em casa. Aí eu fui para casa da minha mãe, ele não estava. Minha mãe aceitou, fui lá dormir. O pai da minha filha, ele trabalhava como correio. Entregava duplicatas, tinha essa profissão antigamente, só de entrega de duplicatas. Era como se fosse um correio hoje. E quando foi por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, antes das 5, um pouquinho antes, umas 4 e pouquinho, meu irmão chegou. Ele estava muito drogado. Eu lembro que ele estava com uma jaquetona vermelha. Eu estava de pé, porque o pai da minha filha ia levantar cedo no sábado para trabalhar. E eu estava de pé fazendo um cafezinho para ele. E aí, quando o meu irmão olha para mim, ele fala, tem alguém no corredor. Quando ele falou, tem alguém no corredor, minha mãe falava para mim, ele tem alucinações, isso, perdão. E ele vê coisas porque ele tá drogado, tá na minha cabeça, ele tava alucinando. Não tem ninguém aí. É coisa da cabeça dele. Eita. E ele falou, tem alguém aí e vieram me matar. E ele correu. Quando ele correu, eu fiquei sem... Ele correu pra fora da casa? Não, ele correu pro quarto. Onde estava a minha mãe, o pai da minha filha. Minha filhinha tinha 1 aninho. Meu Jesus. O meu irmão de 16 anos. E ele, né? Na época, acho que ele tinha... Na época eu tava com já os meus 19 para 20 anos. Acho que meu irmão tinha uns 21 anos nessa época. E ele correu. Quando ele correu, eu fui atrás. Aí começou os tiros. Olha, foi uma Kombi, foi um Fiat Uno e um Gol Bolinha. Todos encapuçados. 3 todos carros. armados. Ali na rua Francisca do Nascimento, aqui do Jardim Colorado, tem um muro bem grande que em frente ao Imbira. Eles subiram no muro. Outros cercaram a rua, porque era dia de feira, e outros entraram. Mas por que tudo isso? Porque o meu irmão era da pesada mesmo. Para pegar o meu irmão, tinha que ser pessoas preparadas mesmo. Então eles foram preparados para pegar ele.
Porque senão não ia conseguir pegar. Porque, pelo que a gente soube, já tinham tentado pegar ele na rua. Só que a notícia que eles tiveram, vou falar isso, porque é verdade, que meu irmão estava sozinho em casa, e realmente meu irmão estaria sozinho. Eu não posso ir mais fundo com o que eu sei. Porque, de fato, era para você estar na sua casa, com seu marido, sua filha, e sua mãe na sua tia. Exatamente. A notícia, o tio Nini vai estar sozinho na casa dele. Só que numa noite virou tudo a situação. Era para nós estarmos ali. E eles gritavam o nome do meu irmão. Sai do barraco, sai do barraco. E eu corri. Quando eu corri, minha mãe estava sentada no sofá, num sofazinho que tinha no quarto, paralisada. É como se ela tivesse... Anestesiada. Isso, anestesiada. Essa é a palavra exata. O meu irmão caçula estava na beliche de baixo, onde ele dormia. O meu irmão, que eles estavam atrás, estava atrás da minha mãe abraçado. Ele falava de perdão, não sabia o que estava acontecendo. Muita coisa assim, sabe? Então, ele estava meio que desesperado, mas pela situação que estava acontecendo. O Fernando. Isso, o Fernando. Não estava com medo de morrer ali. Ele estava pedindo perdão para minha mãe, porque ele não sabia que ia acontecer daquele jeito. Oh, meu Deus, gente. Quando eu olhei para a cama, onde o pai da minha filha estava, ele não estava mais. Nem a minha filha, eu me desesperei. A janela estava fechada. Por onde eles foram? Eu voltei, mas quando eu voltei, que eu estava vindo, eu voltei e eles já tinham invadido a porta. Antes disso, eu já tinha pedido para eles, eu fui lá, vi meu irmão, voltei, parecia um pouquinho assim do lado, assim, no corredor, e falei, pelo amor de Deus, tem uma filha de 1 aninho aqui, parem de atirar. E eles gritando, manda o tio Nini então sair. Eles foram com calibre 12 e calibre 9. Jesus. Eu ia trazer os papéis, tudinho aqui. Falei pra pastora, né, nos bastidores. Eu esqueci, mas se precisar depois, pastora, mas se alguém duvidar, tudo. Deixa comigo que eu mando tudo pra senhora. E aí, eles entraram fortemente armados. E aí, quando eu saí pra ver minha filha, meu desespero foi minha filha aquela hora, né? Aí parou uns 4, 5 ou mais homens na minha frente. Eles estavam todos de preto. Parecia cena de filme, pastora. Jesus. Que loucura. E eu não entendo nada, mas eu fiz esse gesto aqui, ó. Eu abaixei a cabeça, eu não olhei para eles. Não sei por quê. Acredito que eu já estava sendo guiada pelo próprio Deus ali. Sim. Eu falo isso porque depois o delegado conversou comigo, né, das atitudes que eu tive. Que não foram atitudes de quem não conhecia ou de quem não sabia. Alguma coisa, entendeu? E aí, quando eu abaixei a cabeça, ele pergunta do meu irmão, cadê o tio Nini? O rapaz que estava na frente. Eu falei, eu não sei. Eu sei que minha filha não está aqui, ela só tem 1 aninho, pelo amor de Deus, deixa eu sair. E aí ele dá um grito, deixa ela sair. E eu saio. Mas quando eu saio, vem vindo um no portão da minha mãe, com uma calibre 12, ele dispara sobre mim. Meu Deus. E aí eu faço esse reflexo assim. Eu dou um grito de não e faço um reflexo de escudo. E os estilhaços pegam nos meus braços, né, que eu tenho as cicatrizes, e embaixo do peito, mas só pegou os estilhaços. A bala não entrou, explodiu, porque depois o delegado me explicou também até o potencial dessa arma. Porque ele foi me visitar no hospital, porque ele não acreditou. Ele falou, os meus soldados estão tudo de boca aberta. Não é possível que uma pessoa tome um tiro de calibre 12 e saia ilesa. Eu falei, não foi de 12 que ela tomou não, eu vou lá ver. Você já viu um delegado sair da cadeira? Então eu vou chegar lá. E aí, quando eu subo, então, mora minha mãe atrás, na frente era o meu avô, mas que já não morava mais, eram os inquilinos, e em cima minha tia Maria, a irmã do meu pai. Então, eu subo a escada. Quando eu subo, eu ouço o barulho do meu sangue. Eu desacreditando, porque eu só lembrava do quê? Da promessa. Ali sumiu tudo, eu só lembrei de Deus. E eu ouvia como um barulho de cana estourando, sangue. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Na hora eu não senti dor, não senti nada, só vi minhas vistas apagadas. E eu consegui subir, e a perícia conta que por detrás ainda ele atirou em mim. Pegou na porta da minha tia, mas, de frente assim, mas não pegou na minha cabeça. O mesmo homem que atirou. E aí eu entro no quintal da minha tia, e eu debruço no muro. Hoje eu sei que o muro é quase 10 metros de altura, porque o meu tio me falou onde ele morava. Porque eu falei, como que eu vou contar esse testemunho? Eu preciso saber, né, quanto
Porque todo mundo ficou besta quando soube que eu pulei aquele muro. Eu não pulei aquele muro. Acho que eu me joguei. Na verdade, vou espiritualizar porque eu creio. Na verdade, eu tenho certeza que o próprio anjo me lançou. Porque ali, quando eu me joguei, eu quebrei os 2 braços. Fraturou os 2 braços. É a casa da missionária Lia, que hoje não está mais aqui, mas os filhos dela estão vivos, sabem da história. E eles me socorreram. Fui para o hospital. Aí a perícia conta e a minha mãe, né? Lá dentro, o pai da minha filha tinha escondido atrás da porta do banheiro. Porque ele ouviu os tiros. Pegou a filha e se escondeu atrás da porta. O mesmo homem que veio e atirou, quando os homens entraram e mandou eu saí. Eles entraram pro quarto. E ele saiu atrás de mim. Então, os caras não viu ele, né? Então, ele saiu atrás de mim. Então, o mesmo que veio pelo portão, me deu um tiro, pegou ele na cozinha. Porque eu subi a escada, não deu tempo para ele sair. E ele foi tão cuidadoso com a minha filha, que o delegado falou quando ele tomou, e foi o mesmo tiro de 12 na cabeça. Nossa. Ele desceu com tanto cuidado para não machucar a minha filha. Mesmo Até nisso, ferido. Mesmo ferido. Teve o cuidado. Teve o cuidado. Para não machucar bebê. E eu no hospital, né? Mas aí a minha mãe também conta que lá dentro, aí a minha mãe que contou. Lá dentro, quando ela falou que só 2 que se deparou com ela de frente, os outros ficaram na pontinha assim do quarto. Aí ele gritou, tio Nini, a fita lá. Só isso que ele falou. Aí atirou. Só que meu irmão estava atrás da minha mãe. E quando meu irmão está atrás da minha mãe, a bala pega no olho do meu irmão. Meu Deus. Que o dele foi calibre 9, que atiraram. Ele morreu na hora. Só que na minha mãe não pegou. E aí eles um gritava, mata logo essa velha. E xingava a minha mãe. Meu Jesus. E ele atirava. Aí o outro gritava, você não tá vendo que tá cheio de escudo na frente dessa velha? E eles, correu. Só que a perícia conta que o caçula, antes deles matarem o meu irmão, que ele estava atrás, o caçula estava no corredor, então acho que ele acordou assustado. Oh, meu Deus, que dó. Deram um tiro na cabeça dele, não tinha nada a ver com crime. Era um menino muito bom. Isso acabou com a minha mãe. Entre aspas, né? Porque ela tinha Jesus, mas para uma mãe foi muito difícil. Né? Todos os filhos, porque minha mãe teve a oportunidade de sair da casa, minhas tias ofereceram para pagar aluguel, deixar meu irmão sozinho com as coisas dele, mas minha mãe nunca abandonou meu irmão. Nunca abandonou. Ela falou, não vou abandonar meu filho. Uma mãe não faz isso. Não vou, porque ela cria que Deus ia fazer algo mais para a salvação dele, mas foi tudo diferente. Gi, você falou para mim que no momento em que aqueles homens entram invadindo a sua casa, a casa da sua mãe, na verdade, algum deles gritam lá que tem um monte de escudo na frente da sua mãe. Isso. Né? Obviamente não tinha escudo nenhum, né, que não fosse espiritual diante dela, que não fosse o próprio Deus quem tivesse ali colocado. Como que você vê isso no mundo espiritual, né? E o que você pode dizer a respeito disso? Você acha que mesmo eles estando naquela condição de crime, eles viram o que estava diante dela, a proteção de Deus sobre ela? Então, quando você estava falando, veio 2 passagens da palavra de Deus no meu coração. Uma foi Seraqueribe, né? Que veio desceu um anjo e matou todos os inimigos. Todos. O mundo espiritual é isso. E eu creio que Deus fez eles enxergar para ver o quanto Deus é na vida da minha mãe. Forte. Eu creio de alma. E veio também o versículo, o Salmos 91, né? Que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza. É isso, o nosso Deus é o nosso escudo. É lá em Efésios 6, tem as armas que Deus nos reveste. Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. A minha mãe estava revestida da armadura de Deus. Hoje eu entendo, eu vou falar por que Deus permitiu todo esse processo. Nós entendemos, né? E aí minha mãe sai. Quando ela sai, ela tá à procura de mim, porque ela não me vê. E aí ela vê minha filha sentadinha, quietinha, toda ensanguentada, pega minha filha no colo e corre atrás de mim. Só que nisso que ela corre atrás de mim, eles estão saindo, estão indo pro carro, e ela tá atrás dele, eles estão atirando nela.
Estão atirando nela, mas não pega uma bala. Misericórdia. Não pega. E eles correm e ela consegue até notar a placa do carro. De um dos carros. Ela consegue pela mente. Porque na cabeça dela, levaram minha filha. Você tinha sido sequestrada. Isso, levaram minha filha. Só que eu estava já no hospital. E no hospital, pastora, eu passei por cirurgia, mas antes disso, vi um homem bem altão, assim, perto de mim, era um enfermeiro, ele falou assim pra mim, você tem... Sabe qual hospital eu fui parar? No IVA. No IVA. O IVA todo mundo fala, né? Não vai sair vivo de lá, não. Não vai. E eu fui parar no IVA e ele falou assim pra mim, aquele enfermeiro, você tem uma sorte, moça. Hoje tem um médico chileno aqui, ele vem uma vez por ano, fazer caridade. Meu E ele Deus, é cirurgião Deus. plástico. E eu falei pra ele, não é sorte, é Deus. E meu braço queimando, eu tava com tanta dor. Ali eu já tava sentindo dor, porque o braço quebrado. Eu sentia queimadura, como se estivesse queimando, pastora. Uma dor terrível. Ainda não auxiliando tudo, sabe? A cabeça meio bagunçada. Eu escutando os gritos da minha mãe lá fora. Minha mãe gritava tanto. O caçula tava passando por uma cirurgia, porque o tiro foi na testa. E ele tava passando, antes de eu ir pra cirurgia, ele tava passando por uma cirurgia de emergência. Eles invadiram o hospital. Porque eles soube que o rapaz estava vivo. Quem era o rapaz? Eles não sabiam se era o irmão, se era realmente... se era o caçula ou se era o Fernando. Misericórdia. Invadiram e viu que era o caçula. Não fizeram nada. Falaram, se ele estiver vivo, nós vamos matar. Invadiram o hospital. E aí saíram e foram embora. Mas minha mãe gritava tanto lá fora. Eu ouvia, eu falava, fala pra minha mãe que eu tô bem. Eu não tava pensando mais em ninguém. Eu falo pra mim ela tava chorando por causa de mim. Eu não consegui lembrar do meu irmão, a mente estava muito, muito longe. Só com os gritos dela me dava aflição. Aí o médico falou, nós vamos mandar alguém falar que você tá bem. Só que eu não sabia o que tinha acontecido. Porque eu fui a primeira a sair. E aí dentro do hospital eu passei por cirurgia. Quando eu saí, aí eu encontro um rapaz baixinho da 40. Aqui é 40, eu confundo a 41 com a 49. Aqui no Vila Rica é 41, né? Ou é 49? É 41, né? Um baixinho assim. Ele tava de terno marrom, lembro como hoje. Marrom meio pro bege. Marrom, né? Que é mais escuro. E ele olhou pra mim e falou, moça, você teve uma sorte danada. Você acredita que eu não acreditei que você tomou um tiro de 12? Ele falou, meus soldados estão tudo aí fora. E uns lá no batalhão, esperando eu dar a notícia. Que realmente você tomou um tiro de 12. Ele falou, você sabe que é uma calibre 12? Eu falei, não. Ele falou, uma calibre... Eu tava no corredor, tinha acabado de sair da anestesia. Já tinha sido operada? Isso, eu ia pro quarto. Aí ele foi falar comigo. Eu tava meia grog ainda. Ele falou, moça, se tiver 10 pessoas, ele apontou pra uma parede lá do hospital, naquela parede, e um cara vem com uma calibre 12. Os estilhaços vai pegar nas 10 pessoas. Essa arma é muito poderosa, ela amputa ou ela mata. Ele falou, me fala uma coisa. Deus. Desse jeito, bem educado. Me fala uma coisa. Por que você teve esse reflexo aqui? Isso aqui é treinamento de polícia. Eita, mas mal sabia ele que eu já estava alistada no exército de Jesus. Nem eu sabia. Meu Deus. Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Aí ele ficou olhando. Ele falou, moça, olha, você teve uma sorte. Eu falei, não é sorte. Na hora, pastor, eu falei, é Deus. Ele falou, Deus. Como Deus? Sua mãe tá aí fora gritando igual uma louca. Ele se revoltou porque eu falei que era Deus. Acho que ele não acreditou. Como Deus pode permitir uma coisa dessa? Né? Ele falou, sua mãe tá aí fora gritando igual uma louca. Você perdeu 2 irmãos. Foi aí que eu soube a notícia. Você perdeu o seu marido. Da minha filha ele já não falou nada. E você fala que é Deus. Olha a sua situação. E ele virou as costas. Sabe quando a pessoa tá revoltada? Te largou foi embora. Com essa bomba e foi embora. Exatamente. E ali eu fiquei assim, sabe? Meio acortubada. Meu Deus, o que está acontecendo? Pensando no meu irmão, pensando em tudo. Eu não lembrava da cena, o que tinha acontecido. O que realmente tinha acontecido. Até porque eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, né? E aí, depois desse processo, aí vem um outro processo, né? Que é o processo da cura, da restauração, da alegria novamente, de Deus trazer de volta. E antes disso, muito novinha ainda, eu fiquei com síndrome do pânico, né? Então, quando eu fui morar na casa dos meus avós. Eu não dormia à noite, era tudo recente.
Eu não pude ir no enterro, diz que o enterro foi a coisa mais linda, muita gente. Mas foi você feito não o pôde funeral porque dos estava 3. internada. E o médico falou que eu não estava com condições psicológicas. Então eu não lembro direito como eu estava. Não lembro como eu estava no hospital, não lembro. Mas eu sei que eu não estava bem. O médico não me liberou. Mas diz que o enterro foi muito bonito. A minha mãe, o tempo todo, ela sabia que Deus estava no controle. Só que quando aconteceu, que minha mãe sai para fora gritando, tem o pastor Elcio, que é da igreja do pastor Orlando, ele é muito conhecido por aqui. Ele é um teólogo formado, é uma bênção. Ele foi o primeiro a entrar na casa da minha mãe. E a minha mãe, ela viu ele. Falou, vai lá, entra lá, veja o que fizeram com meus filhos, gritando, minha mãe naquele desespero. E na época tinha orelhão, né? Minha mãe pegou o orelhão para ligar para um dos traficantes que ela conhecia, que era parceiro do meu irmão, para pedir para ele vingar. Quando ela pega no orelhão, ela falou, minha filha, eu ouvi a voz de Deus tão clara. Não faças tal. Foi a minha permissão. Houve uma guerra, uma batalha espiritual. Mas eu serei contigo até o fim. Foi quando ela desliga o orelhão. Um desespero de uma mãe. Né? E ela ia ligar para o rapaz. Esse rapaz está vivo até hoje, é que eu não posso ficar citando o nome, né? Ele está vivo até hoje. Ele infelizmente ele ainda é do crime. Eu oro pela vida dele. Sempre lembro dele. Quase falei o nome dele. E nesse processo todo, passei por cura. Fiquei com síndrome do pânico. Eu achava que eles iam voltar para matar. Quando nós fomos para a delegacia, antes da gente chegar para depor, a minha mãe recebe uma carta. E só eu e ela ficamos no secreto com essa carta. Para ela não, porque minha mãe sabia quem foi. Quem entrou na casa. Minha mãe conheceu quem atirou. Minha mãe era inspetora da escola Santos Amaro da Cruz. Todo mundo conhecia minha mãe. Minha mãe conhecia todo mundo. Era a tia Zete. Ela era amada aqui no Colorado. Muito querida. Eu sou da família Rodrigues, dos professores do Santos Amaro. A Márcia é professora, hoje estão aposentada. A Neide, minha tia professora. Carmelita, professora. Seu Galaade, professor, que é o marido da tia Neide. Então é uma família bem conhecida aqui no Jardim Colorado. E minha mãe era inspetora. Esse rapaz, ele ia na porta. Hoje eu posso falar porque ele não está mais vivo. Ele ia na porta da escola. Quando minha mãe olha pro olho dela, minha mãe sabia quem era. Eu acho que é por isso que ele mandou atirar para matar logo ela. Meu Jesus. E aí ela recebeu uma carta para ela não abrir a boca, porque senão eles iam terminar com a família. Ai, meu pai. Mas eu acredito que eu não cheguei a conversar no profundo, que era muito difícil conversar sobre isso com a minha mãe. Para ela é mais doloroso. Mãe, né? Perder 2 filhos, muito doloroso. O pai da minha filha é a mãe missionária amável, uma mulher de Deus, está aí até hoje. As pessoas iam na casa dela, pastora, ela que aconselhava as pessoas, os cristãos. Mas como Deus permitiu isso? Mas como? E ela que aconselhava as pessoas, que tudo tem um tempo de Deus. Por quê? Antes dele partir, ele falou para a mãe dele que ia partir. Mas era necessário se consertar comigo. Por isso que eu falo, o perdão é muito importante. Perdão. Sem perdão não tem céu. Porque ele ouviu como uma voz de trovão. Peça perdão para tua esposa. E perdão pro teu pastor. Porque a Rosa já está quase pronta. Coisa linda. Se não haver perdão, não tem céu para você. Então houve um processo de perdão ali também. E nesse processo todo, eu com síndrome de pânico, desesperada, eu fui na igreja, pode falar o nome da igreja, né? Sim. Eu fui para a Congregação Cristã do Brasil. Foi ali que eu fui curada, na congregação. Fui curada da síndrome do eu não podia ver moto, eu não podia ver carro. Tudo eu achava que ia me matar. Para mim contar o testemunho nas igrejas foi muito difícil, porque eu achava que alguém estaria ali para me matar. Eu acredito. Alguém vai estar ali, vai ver o que eu tô contando. Persecutória, né, depois do trauma. Exatamente. É tanto que eu cheguei numa igreja no Colina. Meu irmão era conhecido na favela do Colina. E eu fui, primeira vez contar meu testemunho lá, numa assembleia bem simplesinha na favela. E eu, meu Deus, como que eu vou contar? Me guia. Aí tem um homem sentado lá na frente, sério, me olhando, o tempo todo. E eu sabia quem ele era, porque eu já vi ele com meu irmão. Eu sei que me deu um calafrio, um nervoso. Eu falei, ele veio para me matar. Mas eu continuei contando. Só que aí ele sorria. Eu não sei se ele
me viu que eu estava nervosa e sorria. Depois ele foi lá na frente e falou: eu conheci o irmão dela, esse testemunho é verídico, pena que Deus não salvou a vida dele, mas hoje eu sou líder da mocidade, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus. Aí aquilo foi um alívio para minha alma. Então, muito difícil contar. Hoje não, já se passaram muitos anos, eu sei que todos não, a maioria, né, acho que pouquíssimo que sobrou, que estão vivos, mas a maioria todos morreram por causa do mundo que vive, né, pastor? Ou é Cristo ou é o inferno, não tem jeito. E hoje eu vou nas igrejas contar, e aconteceu já 2 episódios, eu vou falar aqui o que aconteceu, não conto isso muito. Foi na minha igreja. Não, os 2 foi na minha igreja. Eu contei o testemunho na minha igreja, num culto, e veio um irmão no final do culto. Ele me cercou, falou: posso falar com a senhora? Pode. Você me perdoa? Eita. Falei: por quê? Meu Deus. Porque eu era antes do que foi na casa da sua mãe. Eu não entrei, eu fiquei no muro de pé. Mas eu fui uns que entrei. É esposo de uma irmã que congregava na minha igreja. Jesus. As minhas pernas balanceou. Eu falei: tá perdoado, eu só queria fugir dali. Tá perdoado em nome de Jesus. Chamei até meu esposo, né? Tá perdoado em nome de Jesus, vem aqui, porque eu fiquei muito nervosa. E recentemente, eu contei isso na minha igreja, que é recente, agora, uns do mandante, que assinou a morte do meu irmão, tava no culto. Meu Deus. Ele é esposo de outra irmã da minha igreja. Só que eu não sabia que ele era dessa pesada, né? Hoje ele saiu do crime, né? Ele tá na igreja aos pouquinhos. E ele falou, eu contando testemunho, a esposa dele ficou até 2 horas da madrugada conversando comigo, na porta de casa. Ele futucou ela, ele falou: tudo que essa moça tá falando é verdade. Como assim? No caso eu te conto. Aí ele falou: eu fui um dos que assinei a sentença da morte do irmão dela. E ela falou: Gi, eu entrei num desespero tão grande, como que você pode fazer isso com uma família? Gi, ela pedia tanto perdão pra mim, tanto perdão. E aí nesse processo, né, a gente conversando, mas ele tá perdoado, que bom que hoje ele encontrou a Cristo, né? Ele era cego, né? E a gente sabe quem tá no mundo jaz do maligno, porque a palavra de Deus, o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus nos fala. E nesse processo todo, aí com 1 ano mais ou menos da morte do pai da minha filha, eu dobrei o joelho na sala da minha mãe. Falei assim: eu tinha 18 anos. Eu só tenho 18 anos. Eu sou nova ainda. E sabe essas irmãs que eu acredito que tem ainda hoje, que fica jogando marido para as irmãzinhas, sabe? Eu era viúva, novinha, e jogava isso tinha. Eu falei: eu não quero ficar com ninguém, eu quero que o Senhor prepare um esposo que me ama. Aí eu soube orar, que cuide de mim, que ame a minha filha. E aí chegou o Wellington, né? Que é o meu esposo, nós já estamos 25 anos juntos. Glória a Deus. Ele é uma bênção na minha vida, eu posso falar isso sem medo de errar, porque é um homem que é um anjo que Deus preparou para cuidar de mim. Pastor, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não servir a Deus. Eu tinha tudo para ser revoltada. Sim. Eu tinha tudo para carregar mágoas, para tratar as pessoas mal, para não sorrir, para andar como Noemi, quando voltou de Moab, amarga, uma mulher amarga. Em nenhum momento eu fui amarga. Quando aconteceu esse episódio, eu estava com os 2 braços engessados. Eu fiquei 2 meses. Minha mãe e minha tia ajudando. Minha mãe dava comida na minha boca. Minha mãe escovava meu dente. Minha mãe penteava meu cabelo. Minha mãe eu voltei a ser criança. Minha mãe me banhava. Minha mãe que cuidava de mim e me levava no hospital, que eu ia e voltava, né? Que era bastante tratamento. E nesse processo, os irmãos colocavam um pedestal como esse. E eu com os braços engessados, hein? Tava nem tratada. Porque, por certo, a gente precisa procurar um psicólogo, uma terapia. Seria o certo. Se organizar emocionalmente, isso, né, Gi? não. Porque desorganizou completamente. Fomos direto para a igreja. Os irmãos, vem louvar, Gisele. Colocavam um pedestal. E o povo olhava. Metade da igreja olhava glorificando, mas metade sem entender. Mas que loucura é essa? Como que essa menina vai conseguir louvar no meio de um vendaval desse? No meio onde tudo está perdido. Eu quero deixar uma palavra aqui que eu estava lendo em casa, que fala até em Abacuque, capítulo 3, que diz assim, o 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras,
Mesmo falhando toda a safra de olívias e as lavouras não produzem mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele era um profeta. Ele era um cantor, um levita da casa do Senhor. E ele teve uma grande visão da Babilônia tomando o povo de Jerusalém. E quando ele vai orar, ele não entende por que o povo. Por que, Senhor? Porque o Senhor vai entregar ele na mão dos inimigos. Por que o Senhor vai permitir que eles saqueiam as mulheres? Que eles comem as crianças, eram carnívoros. Matavam as crianças. Por que, Senhor? O Senhor ficou em silêncio. Porque nem tudo a gente entende. Mas aí lá na frente ele vai glorificar o nome do Senhor. Como Jó. Eu longe de mim, não estou perto de Jó nem minha mãe. Não estamos perto. Mas se eu perguntar aqui, até para quem está por detrás dos bastidores, para a senhora, todos nós temos um pouco de... Como que é a palavra certa que eu posso dizer? Um pouco da história de Jó, da nossa vida. Uma morte, uma perda, uma destruição, uma decepção, porque Jó se decepcionou com os amigos também. A história de Jó traz para as nossas vidas hoje. E ele perdeu tudo, sem entender também por quê. Porque o diabo está rodeando a terra e faz uma acusação contra Jó. E Deus permite. Então muitas vezes nós não entendemos porque vem o sofrimento, porque vem a dor, mas é necessário. Então nós não devemos, eu acredito que nós podemos sim perguntar, mas não devemos ficar questionando a Deus, por quê? Mas para quê? Qual o propósito nisso? O que eu vou aprender com isso? Eu aprendi muita coisa com isso. E os irmãos colocavam um pedestal, e ali eu já não era mais estrelinha da igreja. Porque eu gostava de me aparecer. Eu ia para a igreja só para cantar. Eu não tinha um propósito com Deus. Então se o pastor não me desse oportunidade, eu saía com a cara feia. Dependendo do que tá invejosa. Ninguém podia cantar mais do que eu, porque eu invejava também, eu fazia cara feia. Não, porque eu sou a melhor. Então, houve um tratar aí na minha alma. Não, eu tô de pé, porque, se não fosse Deus. Então, meu louvor passou a ser adoração. Deixou de ser... Passou a ser sua verdade, né? A minha verdadeira adoração, exatamente. Deixou de ser aplausos. Deixou de eu querer ser alguém, né? Me apresentar. E passou a ser adoradora. Você não se importava mais com a performance? Não. Agora era só com que... Uma adoradora na dor. A dor me fez ser uma verdadeira adoradora. E aí os irmãos colocaram o primeiro louvor que eu louvei foi com muito louvor. Eu lembro como hoje. Linda. Esse louvor sustentou a minha alma. E quando eu começava a louvar, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. E quando eu pegava aquela parte, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. A igreja era tomada num fervor. Aleluia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a igreja era tomada num fervor, numa glória, porque muitos não entendiam como que essa moça está de pé. É porque o meu Redentor vive. E por fim ele me levantou do pó da terra e me fez uma nova pessoa em Cristo. E esse processo todo, minha mãe me acompanhava. Eu ia nas igrejas contar o testemunho, chá de mulheres, encontro com as mulheres, e minha mãe sempre do meu lado, né? Porque ela nunca conseguiu testemunhar. Eu nunca vi minha mãe contando esse testemunho. Para me sentar com a minha mãe e conversar sobre isso, raridade, porque era dor. Muita, eu imagino. Muita dor. E ela não era a mesma. Ou no processo todo, minha mãe não conseguia nem cozinhar mais. No início, depois Deus foi tratando e ela falava para mim, filha, eu luto contra a depressão. Eu luto para mim não ficar na cama. Eu não tenho dúvida. Porque senão, mas ela era uma pessoa assim, triste. Ela tinha momentos de felicidade, assim, e mais com os netos, que eu posso falar que eu presenciava.
E a alegria dela era estar perto dos pais dela, né? Mas aprove Deus levar a recolher. Minha mãe faleceu na pandemia. Então hoje eu tenho 43 anos. Então tudo que eu vivi, eu nunca vi meu pai, não lembro de meu pai falar eu te amo. Meu pai judiava muito dos meus irmãos. Eu lembro de uma cena que meu pai deixava meus irmãos nus e batia. De costa, como se fossem bandidos. Meu Deus. E batia, espancava meus irmãos de pau. Aqueles negócio de couro, de cinta, mas era couro, de varinha. Então, meus irmãos sofreram muito, muito. Então, era um lar bem conturbado. Então, pensa bem, ó, um lar que não tinha amor. Eu tinha o amor da minha mãe, esse amor eu não posso negar. Meu avô, ele hoje ele tá com 98 anos, ele falava pra mim, hoje ele não tá com a cabeça um pouquinho ruim, ele falava assim, Gisele, a melhor coisa que sua mãe fez foi te levar pra uma igreja, porque era pra você ser perdida. Até meu avô reconheceu ele é Allan Kardec, e ele até isso ele reconheceu, era pra você ter sido uma mulher perdida. Então, um lar conturbado, perdi meu pai, perdi meus irmãos, perdi o pai da minha filha, perdeu a minha mãe. Então era para mim ser uma mulher muito traumática, mas por causa dele. Eu sou uma mulher muito feliz. Glória a Deus. E quando Deus preparou meu esposo, foi a coisa mais linda, porque ele só tinha 15 anos de idade. 15 anos e uma mulher de 18 anos, viu? Então é igual eu e o pastor Ricardo, que é 3 anos de diferença. Eu sou mais velha que ele, 3 anos. Olha aí, só que pensa, uma mulher viúva. Com uma filha. Com uma filha, um rapaz de 15 anos. Com toda essa bagagem. Com toda essa bagagem. Imagine quantos levantes teve. Eu acredito. A única que olhou pra mim, minha mãe, falou, filha, se Deus estiver no negócio, vai dar certo. O tempo vai dizer. E ele, assim, ele me ama e me amou. Eu falo pra todo mundo, né? O pessoal da igreja conhece nós como casal, né? Ele é tecladista, eu conheci ele, tocava violão. E ele, assim, ele tem um cuidado, um zelo pela minha vida muito grande. Eu creio que é o próprio Cristo. A Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? E ele, assim, quando a gente se conheceu, eu não queria, porque é muito novo pra mim, né? Mas ali, todo esse processo, os pais dele também não quis, eu entendo, hoje eu sou mãe, eu também não ia querer isso pro meu filho. Mas foi Deus cercando a minha vida e a vida dele também. Pastora Viviane, eu falo, Deus une pessoas para um propósito. Eu creio nisso. Deus une. Deus une. Une, 5 anos que nós não nos vemos. Deus nos uniu hoje para este propósito. Eu creio. Para o dia de hoje. Então eu creio nisso. E aí nós estamos 25 anos juntos, crentes, os filhos crentes. Tive o primeiro filho que foi com meu esposo, a Sabrina. Depois veio o Lucas. Lucas é uma bênção, é o baixista da igreja. Aí depois veio o Samuel. O Lucas, Deus fez, foi o Samuel? Foi o Lucas e o Samuel. Deus falou também sobre o meu ventre. Meus planos eram 5 filhos. Mas o meu esposo falou, não, 4 tá bom. Vamos parar por aí. E hoje nós estamos firmes em Cristo. O processo foi doloroso, a cura foi também dolorosa, foi um processo um pouquinho demorado, mas Deus me curou. Eu procuro dizer assim, hoje para as mulheres que eu converso, né, bastante, mulheres que passam por processo difícil, procuro um psicólogo, procuro um terapeuta, assim, mas tem coisa, com todo o respeito, pastora Viviane e todas as psicólogas, né, doutoras, né. Que é coisa para Deus. Tem coisas que é só Deus que faz, tem coisa que o profeta não vai te ajudar. Tem coisas que o teu pastor não vai te ajudar. Tem coisas que o psicólogo não vai ajudar. É só no Mateus 6. Entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que te ouve no secreto. Eu ia até te perguntar, Gi, porque como você mesma disse, a perda, o trauma foi imensurável. A gente pode dizer, inclusive, que nunca mais uma pessoa é a mesma, né? Emocionalmente, psicologicamente, depois de um histórico como esse seu. Você disse que foi um processo. Mas em que momento você percebeu essa cura? Você disse, não, agora realmente eu tô bem. O processo que eu falo é o processo mais da síndrome. Porque bem eu estive depois de uma palavra liberada no altar, dentro da igreja. E qual foi essa palavra? Seja liberta hoje.
E ele apontava para mim. O servo de Deus apontava para mim, no meio de uma multidão. Ele apontou e falou assim: seja liberta hoje da síndrome do medo. Forte. Eles não voltam. Eu estava numa igreja que ninguém me conhecia. Eles não voltam mais, eles não vão te tocar. Forte. Eu te levantei da terra dos mortos para você testificar a minha obra. Coisa Seja liberta hoje. E ele apontou assim, ó. Coisa Foi ter na congregação cristã, daquele dia em diante. A gente carrega um pouquinho de algumas coisinhas, não posso mentir. Eu não sei se são sequelas. Alguns Acho que gatilhos, né? eu acho que você pode dizer melhor sobre isso, né? Porque, dependendo da situação, Traz, né? traz. Eu já quero fugir. Uma discussão, eu tenho medo, tá armado, vai matar todo mundo. Uma desavença, não faz isso. Eu tô no trânsito com meu marido, ele percebe. Pelo amor de Deus, não briga. Ele pode estar armado, você não sabe quem é. Eu não sei o que é isso. Mas vem memória, sabe? Vai matar minha família toda. Eu não sei, não é um medo. Eu não sei se é a situação na hora que me traz. Você pode explicar melhor, Sim, né? sim, são gatilhos, né? E tá no nosso inconsciente, né, meu amigo? Você viveu. Por mais que você superou, isso tá aí, tá registrado, né? Nunca mais sai. E é uma coisa assim que você não confia muito, assim. Você não conhece eu tô num trem, eu não ando de trem. Eu falo pro meu marido, eu tô num trem, eu acho que o cara vai entrar com uma bomba e vai matar todo mundo. Então eu não fico de fone, assim, eu não fico no celular, não fico desapercebida. Eu fico bem atenta no trem. Ou eu tô com um livro lendo, às vezes sim, eu ponho um louvor, mas com um fone só. Porque o outro eu quero estar atenta. Eu falo pro meu marido, ele fica me olhando, eu falando pra ele. Eu não sei o que ele pensa, eu nunca perguntei. Tá todo mundo desatento no trem. Ninguém tá percebendo, tá todo mundo no celular. Então, raramente eu pego o trem. Pego a cada 3 meses, 2 meses, pra mim lá na minha cabeleireira. Porque de carro é muito longe, aí eu prefiro de trem. Então, às vezes tem esse gatilho, né, que é a palavra, né? Sim. E dependendo se tem alguém atrás de mim, eu acho que tá me seguindo. Eu tenho esses medo ainda. Mas a síndrome mesmo passou. Eu fui curada, isso eu posso dizer que por quê? Na síndrome eu não dormia. Eu ficava à noite vendo a janela, abria a cortina. Eu ficava vendo se eu ouvia passos no quintal pra ver se alguém tava vindo. Então eu não dormia, não deixava minha mãe dormir. E minha mãe dizia, você tá me deixando louca. Você não deixa eu dormir. Seu irmão ficava assim quando eu tava drogado. Ela falava, parece que você tá drogada. Eu, mãe, eles estão vindo. Você não tá ouvindo. Então eu fiquei com disso eu fui liberta. E você lembra quanto tempo você ficou assim? Olha, de uns 3 para 4 meses. Até que o pastor uma vez foi me visitar, ele voltou, olha, é tão importante a visita. Hoje a visita, eu não sei, vocês têm obra de visita? Ai, pastor, é muito importante a visita no lar. Eu me senti tão abraçada, tão amada. Até que o pastor Marquinhos, que é daqui eu não sei se ele tá morando no Colorado, ele foi me visitar junto com toda a mocidade. Ali que foi meu primeiro louvor, com muito louvor, que eu louvei na sala da minha avó. Ele falou, você precisa ir para a igreja. Acho que tinha uns 2 meses, que eu ainda estava engessada. Porque eu ia para a igreja com um gesso ainda louvando a Deus. Que coisa linda. Eu já ouvi muito, inclusive quando a gente faz trabalho com jovens, uma das coisas que eles mais falam, se Deus é bom, por que ele permite tanta coisa ruim? Isso é uma das coisas que mais questionam as pessoas que a gente conversa, as que, segundo elas, não conseguem crer no amor de Deus, porque se Deus é amor e se Ele é bom, por que a gente sofre tanto? Mas a Bíblia também vai dizer que o Filho de Deus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Você pode dizer que existe uma Gisele antes do sofrimento e uma Gisele depois do sofrimento? Foi o que eu falei, o propósito, né? Antes do sofrimento eu não conhecia meu pai. Depois do sofrimento eu aprendi a conhecer, passei a aprender a conhecer meu pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhecia Deus, né? Antes do sofrimento. Isso, exatamente. Mas não meu pai. Aí eu aprendi a ser amada, abraçada. Olha, a gente conversando aqui, você perguntando, não é que vem as coisas na mente, vem. Você não tem pai. O acusador é terrível. Você não tem pai. Hoje você não tem mãe. Olha como sua família é destruída. Você não tem ninguém. Não, eu tenho sim. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim 24 horas por dia. Porque, se não fosse meu pai, eu não estaria aqui. Então, eu tenho sim um pai. Então, são coisas assim, que se a gente parasse, eu falo para os meus filhos, se vocês não ocupar sua mente em Cristo, o diabo entra, pastora.
Exato. Entra porque ele vem com a patinha dele, bem devagarzinho. Ou para acusar, ou para lançar algo dentro do teu coração onde te fere. Onde te machuca, porque ele sabe. E eu falo para os meus filhos assim, não se apeguem. Aí eu tô na igreja por causa do louvor, porque é legal. Eu tô na igreja porque eu toco, porque é legal. Não, se a cruz não te atrai, nada mais vai te atrair. É verdade. Não é, pastor? É verdade. Isso é a maior verdade que você disse. O que eu acho mais lindo, hoje, é a forma como Deus fez você enxergar, né, essa história numa outra perspectiva. Porque isso só quem está em Cristo tem condições de experimentar mesmo. Não aconteceu isso com José? Sim. Ele foi vendido, foi traído, né? Trabalhou tantos anos como escravo, aí foi preso, sofreu tanto, né? Pela família, inclusive, né? Foi abandonado pela família. Mas depois de todo o processo, quando ele se depara com os irmãos, o que ele fala? Ele diz assim, eu entendi agora, Deus me mandou na frente para que a nossa família estivesse aqui. Então, a gente chama isso de ressignificar. É olhar aquilo que a gente sofreu numa outra perspectiva. E ouvindo você falar, é exatamente isso que eu enxergo. Uma Gisele que realmente tinha tudo para ser uma pessoa amarga, angustiada, para não sorrir mais, para não encontrar, inclusive, um novo amor. Né? Para não se dar a oportunidade de ser feliz novamente. Mas Deus, ele realmente pega aquilo que não é, né? Aquilo que não tinha possibilidade, e faz um homem e uma mulher ressignificado, curado, pleno. Isso para mim é plenitude, Gi. Uma improvável, né? Isso para mim é plenitude. A pessoa que realmente ela tinha tudo para não dar certo, mas a luz da palavra, nada mais é como era antes. É verdade. Eu fui tratar com a minha alma, né? Com a minha mãe, para ela entender, Deus explicou para ela. Antes dela falecer, ela soube por que todo esse processo. O meu irmão não queria nada com Deus. Então Deus arrancou minha mãe daquela sofrimento que ela passava. O caçula, os amigos do meu irmão caçula, hoje eles estão tudo no crime. Todos. Eles encontraram com a minha mãe, porque minha mãe, minha família é do Colorado. Quando eles, tia Zete. Aí uma vez contou pra minha mãe, olha, tia Zete, o Felipe, ele falava que quando o Fernando morresse, se alguém matasse, ele ia entrar no mundo do crime pra vingar. Então minha mãe ia passar o processo tudo de novo. Deus já levou. Pra minha mãe não passar tudo de novo pelo mesmo processo. E aí, como que alguém consegue, né, entender isso como um cuidado de Deus? Só quem é crente mesmo, minha amiga. Só quem é crente. Só quem conhece Bíblia, né, a palavra. Exato. Que respira Deus, né? Só quem é crente mesmo. Eu entendo que tudo foi Deus, tudo foi permissão de Deus. Não foi a vontade, mas foi a permissão. Porque a vontade, ela é boa, perfeita, agradável. Eu entendo assim. E a permissiva dói. Porque com todo esse processo, nós sabíamos do que meu irmão fazia. Falei pra minha mãe, não leva como ofensa, mãe, eu te amo. Mas sabe, mãe, casa de Eli, tava toda torta a casa de Eli. Os filhos se prostituindo dentro da casa do Senhor. Eu sei que o Fernando não servia a Deus, mãe, mas a senhora é a sacerdote da casa. Então minha mãe via aquilo, ela é mãe, ela não vai denunciar, né? O próprio filho, né? Vai denunciar. Eu entendo ela também. Tá tudo bem, eu falava pra ela, não tem problema. Mas permitiu, doeu, por causa do pecado, consequências do pecado. Porque a gente viu o erro ali, né? Eu acho que de todo jeito ia doer. É difícil falar isso, viu, pastor? Entregar o filho e passar pelo que passou, tudo ia doer. Tudo ia doer, né, pastor? Eu acho que a esperança foi maior do que exatamente a angústia de ver ele vivendo aquela vida. E uma mãe jamais vai abandonar o filho, né? Não. A gente ora até o fim, é muito complicado. Hoje, quando uma mãe conversa comigo, eu consigo sentir um pouco da dor dela. Não sinto a dor, não posso dizer que eu nunca passei o processo de mãe com um filho no crime, porque eu convivi com a minha mãe nesse processo. Então eu falei, eu sei o que você tá passando. Hoje eu converso com mulheres que o marido é traficante de droga, não sei o que, eu consigo abraçar, amo, aconselhar, abraçar um traficante. Eu fiz muita campanha ali na favela do Vila Flávia, de quinta-feira,
os traficantes ali, naquela favela, eu entrava ali, ó, no meio até uns, mais de 10 anos atrás, eu entrava ali, eles iam pro culto à noite, eu conseguia, até hoje, conseguia enxergar e ter compaixão deles, porque eles estão presos, é uma prisão espiritual. Exatamente. E não condeno, não julgo, porque eu sei o que tá por trás disso. E sei que é uma pessoa que pode ter uma chance, uma oportunidade, né? Somente essas mães, esposas que sofrem, a gente não sabe. Eu falo, gente, não julga se você não conhece a história. Porque se você não conhece a história, como a Gisele chegou até aqui, talvez você não conhece o meu ministério, mas se você conhecer, você vai falar, por que ela? Como que ela chegou até aí? Porque o meu ministério de louvor é diferente, né? Pela misericórdia de Deus me usa na profecia, no louvor, né? Como assim? Eu tô louvando, ao mesmo tempo eu tô profetizando. Deus coloca cânticos novos na minha boca. Tô no louvor ali, daqui a pouco é a mesma melodia, mas com outras palavras, ministrando. Mas como? Peraí, é metida. Não, todos nós temos uma história por detrás. Então nós não podemos julgar a pessoa sem conhecer a história da pessoa. Exatamente. Né? A minha mãe, ela teve uma história. Então é fácil alguém falar, lógico, né? Passou por isso também, o irmão traficante. Mas tem uma história por detrás. Foi o que a pastora falou, ela cria na mudança do filho dela, né? Então, não julga uma mãe que está passando por isso, não julgue uma esposa que está... Ore, você que está aí, que serve a Deus, que conhece, ajuda essa família. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Se o próprio Deus não julgou, né, gente? Quem somos nós, né? Quem somos nós, minha amiga? Quem somos nós? A gente não tem a menor possibilidade. É aquele louvor, né? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu irmão, né? Esse louvor é maravilhoso, né? E é uma verdade, né? É só o que a gente tem, né? A gente não contribui com mais nada, a não ser os próprios erros, né? Verdade. Então, eu só quero que você que está em casa também preste muita atenção nisso que a Gi falou sobre o cenário de cada família, cada história que as pessoas vivem, carregam, né? A gente só pode dizer, eu imagino a dor se eu vivi. Se a gente não viveu, a gente não pode dizer, eu sei o que ela está passando. Exatamente. Né? Só pode entender o que é um drogado dentro de casa quem teve, só pode entender quem passou por um processo de câncer, quem teve, né? Quem perdeu um filho, quem passou pelo luto da perda de um ente querido, quem passou, né? Quem não passou, não. Você falando, pastor, eu tô lembrando aqui, minha mãe não teve ajuda. Não teve. Não teve ajuda pastoral. Ela tinha as irmãs que oravam com ela, guerreava com ela na oração. Mas não teve, minha mãe passou muita necessidade. Eu não lembro de ter passado fome, mas minha mãe fala que já passou. Muitas privações. Muitas provações. E quando minha mãe ficou viúva, os irmãos falavam para ela, não sai da obra não, continua na obra. Mas se ela não tivesse feito a prova do Estado, ela ia passar muita necessidade. 4 filhos. Meu pai bebia, então ele não trazia dinheiro para casa. Isso eu lembro, porque ele tinha uma oficina e as pessoas não pagavam, enrolava ele, não pagava porque ele bebia, né? Então ele não trazia o leite, não trazia o pão. Acho que o apoio da minha mãe mesmo, eu posso dizer que foi a família da minha mãe, isso sim, né? As irmãs, tudo, a minha avó, meu avô, mas eu falo na parte espiritual, os irmãos em Cristo tinham medo de ir na casa da minha mãe, a gente entende por um outro lado, né? Tinha medo de, Zete, conta comigo, não sei o quê, ir lá falar com o meu irmão. Não, minha mãe não teve essa ajuda. E talvez essa parte que eu tive, esse momento de entrar nas favelas, tudo foi algo que eu enxerguei lá, que não tinha ninguém para socorrer, ninguém para ajudar, ninguém para falar, Zete, conta comigo, né? Porque é muito difícil também, eu entendo, não julgo também essas pessoas. Mas é aquele louvor, se tanta gente tentou te ajudar e não deu, não julgue porque é de Deus, tem coisas que só Deus faz. Né? Mas fica a dica, né? Que às vezes Deus não permitiu,
Mas às vezes também faltou pessoas que se posicionassem, né, Gi? Existe um momento na caminhada da gente que a gente cansa os braços, né? Aí um Arão e um Hur para ajudar a segurar faz toda a diferença. É verdade. Né? Faz toda a diferença na caminhada. Todos nós precisamos, né? Precisa. É por isso que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil, né? Sozinho é muito mais difícil de andar. Quando nós temos alguém que a gente pode contar, que a gente pode minimamente chorar junto, faz toda a diferença. Né? Um abraço liberta. Já aconteceu comigo de eu chegar angustiada dentro da igreja e um abraço me libertar. Às vezes você nem precisa falar nada. Eis que te digo, não precisa. Só dá um abraço. Eu também. Não é? Às vezes a gente precisa só de um abraço e tá tudo bem, né? Só um abraço. A pessoa me abraçar e falar, Deus só mandou eu te abraçar. Eu falava, era só o que eu queria. Não precisava de mais nada. Verdade. Gi, a gente sabe que hoje é muito difícil, né, as pessoas praticarem o perdão. O perdão, ele é um processo difícil, né, de alcançar. Eu converso com muitas pessoas, não só na época que eu atendia como psicóloga, mas hoje como pastora e em todo momento aí. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm, né, de liberar perdão, de abrir o coração, de deixar ir, né? De aquilo que Paulo falou, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Você se deparou com mandantes, se deparou com pessoas que estavam ali naquela chacina, que fez parte, inclusive, da maior catástrofe da sua família, e você perdoou essas pessoas. Perdoei. O que você pode dizer para alguém que está com dificuldade de perdoar? Né? Como você pode dizer para essa pessoa, o que você pode dizer para ela que faça com que ela entenda a importância disso, mas também o que você pode dar de dica para ela perdoar hoje? O perdão é uma ordenança. A Bíblia vai dizer que se você não perdoa, o teu pai também não vai te perdoar. Então, se você quer o céu, perdoa. É mais fácil ter o céu ou você perdoar. Porque o céu é difícil a gente conquistar, mas para você conquistar você precisa perdoar. Então perdoa. Perdoar não quer dizer que você vai ter amnésia. Esqueci o que fez comigo, né? Não é isso, eu não esqueço. Né? Perdoei, não. Perdoar é se libertar. É algo tão bom, tão bom. E é coisas que eu acho que também é um trabalhar de Deus, viu, pastora? Porque eu creio que tudo foi Deus na minha vida. Se a gente se permitir deixar Deus entrar, trabalhar, não tem como não perdoar. Então o perdão é igual amar. Tem que amar e acabou. Senão não tem céu. Tem que perdoar e acabou. Senão não tem céu para você. Você não tem escolha. Perdoa. Eu sei que é um processo, faz propósito. Eu conheço mulheres que já fizeram propósito acerca do perdão e liberou o perdão. Faz propósito com Deus para Deus poder acessar seu coração. Porque eu creio uma pessoa que não perdoou, não sei se eu posso dizer assim, é uma pessoa que não deixou o Espírito de Deus ainda trabalhar, acessar o coração dela. Não tem um coração receptivo para o Espírito Santo de Deus entrar e trabalhar. Ou tem ressalvas, né? Igual o jovem rico. Eu aceito isso, mas aqui... só até aqui. Aqui você já mexeu em coisas que tem não gente que fala, eu tenho que perdoar, vou ter que conviver, não é isso. Não precisa ser íntimo seu. Perdoar é liberar o amor, o perdão mesmo, né? Você sabe que quando fala de perdão, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, pra perdoar, de verdade. Também, pastor. Eu tenho, assim, a pessoa me faz mal hoje, eu fico chateada uns 2, 3 dias, choro... Né? E daqui a pouco eu estou muito tranquila. Não sou uma pessoa rancorosa de forma alguma. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu presenciei o meu pai num estágio de câncer evoluído, assim, já expurgando aquele pus e tudo mais. E eu falava para ele, pai, você já parou para pensar que Deus está tratando com você para que você libere essas pessoas que você carrega no seu coração? Né? Meu pai, ele tinha umas 3, 4 pessoas aí que... ele realmente era declarado o ódio que ele tinha por elas. E eu falava para ele, bota isso para fora, pai, libera isso, só tá fazendo mal para você. Ele dizia assim para mim, eu morro, mas não perdoo. Meu Deus. Aquilo era tão chocante para mim, Gi. Acho que uma das coisas que mais me faz hoje administrar essa questão da mágoa e do perdão é me lembrar que meu pai morreu. Sem perdoar. A míngua, sabe, numa situação dizendo uma fala como essa.
Então, não fez mal para as pessoas que ele odiava, porque elas continuam vivendo as próprias vidas, né? Talvez salvas, saradas, curadas, mas faz mal para a gente que não perdoa. Então, quando a gente fala de perdão, o perdão não é sobre o benefício do outro. Toda vez que eu ministro sobre perdão, eu falo, você não está fazendo papel de bobo, porque alguns fazem assim, vou fazer papel de bobo, a pessoa fez tanta coisa comigo, eu vou deixar isso para lá. Não, não é sobre ela, é sobre você. É sobre você. É sobre o que você carrega. Aí você lembra de José com os irmãos de novo, José. Nós estamos no mistério do José. José tinha tudo para não perdoar os irmãos. Tudo, né? Tudo, toda razão, né? Porque não é sobre ter razão ou não ter. Ele tinha razão. Você falando do perdão, eu passei um processo com uma irmã da igreja, né? Ela não me engolia de jeito nenhum. Eu nunca fiz nada pra ela, porque tem nunca, isso também, né? Eu nunca fiz nada pra ela. Eu tentei ser amiga dela, tentei abraçar, ela não queria. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, que eu falo com todo mundo fala comigo. Eu não tenho esse negócio de, não gosto dela porque eu não vou com a cara, não tenho isso. E ela, não sei o que ela tinha comigo, eu não sei o que é. É inveja, Senhor, ou ela não me suporta mesmo, não sei. Aí o Senhor me deu uma estratégia. O Senhor falou pra me preparar um banquete pra ela. Eita, Jesus. O Senhor me levou lá para Isaac. Quando ele cavava poço, o inimigo vinha e fechava, né? Esse dia o pastor até comentou aí, tampava os poços. E no final ainda ele faz um banquete pro inimigo dele, e enfim, cessa isso, né? O Senhor falou, prepara um banquete. Aí preparamos, mas ela nem tá olhando na minha cara, né? E eu correndo assim, ó, pra olhar pra cara dela, pra ela me saudar, ela fugia de mim. Eu preparei um banquete, pastora. Chamei ela, o esposo. Eles almoçaram em casa. Eles foram. Preparei um banquete mesmo. Dei aquele almoço em casa um sábado, passaram a tarde, tomaram café, foram embora só à noite. Dali em diante foi quebrado. Olha. Foi quebrado, estratégia. Eu falo, Deus nos dá estratégia em tudo. É só você ser uma mulher que ora, um homem que ora. Deus dá estratégia, dá discernimento, dá direção, dá o caminho. Deus dá. Se a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, quem tem ouvidos ouça o que Deus tem a dizer. Então Deus dá a estratégia. É que tem muita gente que leva aquela coisa do eu não senti. Né? Eu não vou fazer isso porque eu não senti. Não, amado, você não vai fazer porque você sentiu. Você vai fazer porque você ama Cristo, você é obediente. Porque as coisas de Deus não é sentimento. Não, claro que não. Ninguém ora porque sente, ninguém jejua porque sente. Eu ia falar isso. Muito pelo contrário. Eu às vezes não quero orar. Eu tô sentindo de não orar, mas eu preciso. Mas tem que orar, exatamente. É necessário. São processos, né? Deus não abençoa filhos mimados, Ele abençoa filhos maduros. A gente precisa crescer. Né, Gi? A gente precisa evoluir. Ele disse, naquilo que você cresceu, prossiga crescendo. Né? É evolutivo, o tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa. Você falou esse testemunho, eu me lembrei de um processo que eu passei num trabalho, onde eu falava com a pessoa do financeiro e ela fingia que não estava me ouvindo. Eu falava com ela, ela ficava assim, você está ouvindo essa mosca aqui? Eu aqui parada, falando com ela literalmente me ignorando. E eu entrava no banheiro, eu falava, Deus, eu sou sanguínea, Gi. Eu já queria dar na cara dela, eu já queria descer do salto. Deus. E aí, assim, o trabalhar de Deus comigo foi Deus me domar. E Deus falou assim pra mim, meu filho foi pra cruz calado, mudo. Ovelha muda. Você também vai calar. Eu achava que aquilo era uma afronta a Deus me fazer viver um negócio daquele. Até um dia que Deus falou assim pra mim, você vai comprar salada de fruta pra você, leva pra elas também. Eu falei, não vou. Já vivi isso. E eu brigando com Deus dentro do mercado, não vou levar, é um absurdo, ainda vou comprar salada de fruta, a pessoa me ignora, ela nem olha na minha cara. Deus falou, você vai. E aquela guerra dentro do mercado, e Deus brigando comigo, eu brigando com ele. Eu disse, eu não vou. Aí catei as frutas com raiva, assim, eu falei, que inferno. Que eu sou desse jeito aqui, minha amiga. Quem me vê, fala, ele é tão meio. Eu falo, não, você não tá entendendo. Isso aqui é Jesus puro, filha. É Jesus aqui. E aí eu peguei a fruta e levei, aí piquei aquilo com ódio, que eu queria picar a cara delas. E piquei e tal, e Deus falou pra mim, leva pra elas, bota lá na mesa. E levei na mesa, elas me ignoraram, jogaram fora no copo. Não. No dia seguinte, Deus falou pra mim, compra pão, passa manteiga, pega o café e leva pra elas de novo. Eu até chorei de ódio. Eu imagino. Mas Deus é maravilhoso, né? Eu juro pra você, olha, diante de Deus, naquele dia, elas comeram o pão, tomaram o café, e voltaram a falar comigo. Gente, dá comida pra crente.
Quer trabalhar o coração de crente da comida, gente? Coisa linda, amiga. Pronto, Deus acabou. Tem seus meios. Deus quebrou. É que a gente não entende, né? As pessoas acham que a gente está fazendo papel de bobo, mas não. Né? O inferno, ele fica enlouquecido com esses comportamentos. Fala, essa doida está sendo magoada, machucada, ainda vai lá, né, fazer uma coisa dessa. É isso que rompe, que quebra, né? Eu falo isso também. Vem com ódio, você dá o amor. Vem com a fúria, você dá carinho. Salomão faz ao disse contrário, né? Que a palavra branda diminui o furor. Quando a pessoa vem esbravejando, a gente fala, calma, vai ficar tudo bem. Exatamente. Aí, por mais que ela ainda esteja adrenalina alta, ela vai baixando. É a prudência, né, pastora? Ser prudente, né? Cristo sabedoria. Cristo, ele realmente, ele é de um poder assim, sobrenatural. Pegar pessoas como eu e você e transformar a gente, né, em dispenseiros de Cristo, é só para ele mesmo. É só ele. Só pra ele. Gi, a gente vai terminar. Eu nem queria. Eu queria passar aqui o resto da noite conversando. Né? Eu também. Tá muito bom. Mas eu queria que você... duas coisas eu vou te pedir. Primeiro, que você cante um louvor hoje que te representa. A fase que você está vivendo hoje. Você falou que hoje você está vivendo uma fase, num outro processo, que você não está morando aqui em São Paulo, né? Na verdade, está lá pro interior. No interior, lá eu tô bem no centro, lá pertinho, Mogi Bertioga. Tá gostoso, que eu tô longe de São Paulo, né? Mas já não, ela tava aqui, né, gente, o Colorado, não tá mais. Que você, hoje, se você pudesse cantar um louvor que representa a sua fase hoje, que louvor você cantaria? Eu tô na esperança, né? Tô acreditando, esperando no que Deus vai fazer. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Por completo ele fará, eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Amém. Você acredita que eu entrevistei também uma querida que ela veio lá do Rio, uma carioca, e ela também louva. E a hora que eu falei para ela cantar um louvor, ela cantou exatamente esse louvor. E esse louvor, que deixa a gente muito nervosa, né? É o louvor que vem acompanhando a minha vida, assim, nos últimos meses. A minha vida do meu esposo também. Então, louva a Deus, assim, porque Deus realmente não falha, não tem por que a gente duvidar. Verdade. Ele é um Deus de promessa, o que ele cumpre, como Deus ele fez se responsabiliza em promessa fazer. Na vida do povo de Israel, né? O mar vindo, o mar à frente, o inimigo atrás. Mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai o mar cumprir. vai se abrir. Ele vai esse louvor, né? Eis o mar. Lindo esse louvor também. Gi, eu tô triste que a gente vai ter que acabar, porque tá muito bom. Também, tá gostoso. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para alguém aqui, né? Que assista, tantas pessoas, graças a Deus, têm assistido os testemunhos.
E eu quero que você deixe uma mensagem, algo que Deus colocou no seu coração para compartilhar, né? Para alguém que precisa também de esperança, para alguém que também tem passado por problemas aí parecidos com o seu, né? E eu creio que Deus está te usando hoje aqui para poder inspirar essas pessoas também. Amém. Quero agradecer desde já, né? Pastora Viviane, aos bastidores. Que Deus abençoe. Foi uma honra estar com vocês. Honra toda minha. Eu senti a presença de Deus aqui. Eu também. Quase falei línguas. Eu também. Muito gostoso essa comunhão. Bom. E gratidão, pastora. Essa é a palavra que eu deixo para a senhora, que o Senhor continue te usando grandemente. Que esse pode sim, porque pode, em Cristo nós podemos sim, venha se espalhar nesse Brasil. Amém, Jesus. Se tu pedir assim, Senhor, só me dá o Brasil, Ele vai te dar. Se tu pedir assim, Senhor, me dá esse país, Ele vai te dar. Amém. Se tu pedir com fé, Senhor, me dá o mundo, Ele vai te dar. Amém, porque Jesus. No propósito, quando é Ele abençoa. Todo o propósito que nós colocamos, se tem Ele abençoa. Eu creio. Então, é isso que eu senti te dizer. Pede. Amém. Pede que Ele vai te dar. Amém. E aos que estão nos assistindo, a palavra, quando a pastora falou para me deixar uma palavra, a palavra que veio no meu coração foi sobre Sara. Sara e a sua concubina que fala de Abraão, Agar, sua serva, né? Sua serva Agar. Agar, quando ela saiu, eu não quero falar de Sara, tá? Eu quero falar de Agar. Agar, quando ela foi expulsa da casa de Abrão e de Sarai, é Sarai, né? Quando ela foi expulsa, ela se sentiu sozinha. E ela ouvindo aquele menino chorando, ela se distanciou daquele filho, achando que o filho ia morrer. Aquele menino chorando, um anjo apareceu naquele poço e socorreu aquela criança e aquela mulher. Uma mulher ferida, machucada. Porque Agar, ela não pediu para estar ali. Muitas vezes nós estamos num lugar ao qual nós não pedimos. Não foi escolha nossa, nós estarmos ali. Verdade. Mas há um projeto de Deus ali. Há um processo, há uma promessa, porque havia uma promessa na vida de Ismael, que ele seria grande. Aleluia. Então há uma promessa gerando dentro de você, e muitas vezes você não está entendendo por que essa dor, por que esse choro, porque Agar, ela chorou muito, ela viveu um processo de humilhação, de desprezo, de dor. Aquela menina foi escrava, ela não tinha escolha. Ela tinha que fazer o que a sua serva pedia. Então essa posição que você está aí hoje, talvez você não está entendendo hoje, mas você vai entender amanhã. Creia na promessa que Deus falou para você. Aleluia. O que está sendo gerado dentro de você. Tá doendo. São dores de parto, mas o Senhor manda dizer, aguarda mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, porque o que está sendo gerado dentro de você vai ser grande. Aleluia. A nação vai conhecer, a terra vai conhecer o que Deus vai fazer na tua vida. Há uma promessa sobre tudo que Deus fez na minha vida, Ele cumpriu, mas tem mais coisas para Ele cumprir. Então há uma promessa debaixo da sua vida. Talvez você está se sentindo uma desprezada por alguém, machucada, ferida por alguém. Talvez alguém não está nem te compreendendo, mas Deus diz, eu te conheço. Eu ouço a voz do menino. Aleluia. O anjo aparece ali, eu ouvi a voz do menino chorando, porque Agar teve um momento que ela se distanciou com medo de ver a morte do filho. Na minha vida houve morte, houve perda, houve dor, mas eu profetizo, na tua vida não vai ter morte. Aleluia. Assim como foi na vida de Ismael, na sua vida não haverá morte, mas há uma promessa dentro da tua alma e Deus no tempo certo vai cumprir. Creia, confia em Deus e o resto tudo Ele fará. Amém? Creio. Gente, eu não sei você, mas eu tô cheia de Deus aqui. Glória a Deus. Né? Eu acho que tudo que a gente precisa para continuar a caminhada em Cristo, em esperança, crendo, né, que Ele é a nossa esperança. É ouvir histórias como a sua, como tantas outras que a gente já falou aqui, de pessoas que creram, prosseguiram
e venceram. Glória a Deus. Então, continua nessa tua força, não desanima, né? Olha para o alto, olha para o céu e vamos para o próximo, se Deus quiser. Mais um pode sim testemunhar. Vamos para vários, pode sim testemunhar. Amém. Você que conhece alguém que precisa ouvir essa história, conhece alguém que também tem filhos, né, em situações como da mãe da Gisele, ou mesmo que passou por luto, por situações como ela passou, e você sabe que essa palavra, esse testemunho vai edificar a vida dessa pessoa, compartilha, né, envia para essa pessoa esse testemunho, curte, comenta, diga o que você achou, que para nós é muito importante também. E aí, mais um pode sim testemunhar, finalizado por aqui, mas com muita alegria, e eu só quero te agradecer, Gi. Né, por tudo que você compartilhou. Eu conheci um pouquinho desse testemunho, mas, foi muito gratificante para mim estar aqui, ouvindo você mais uma vez. Que Deus assim nos permita muitas outras vezes a gente se encontrar. Que Deus abençoe grandemente, continue usando você, né, com essa voz poderosa, cheia da graça, né, de Deus, por onde você passar, que o Senhor faça manifestar da glória dele por intermédio da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo Pode Sim Testemunhar.